Caríssimos irmãos e irmãs, paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A igreja nos convida para celebrarmos a Santa Eucaristia deste final de semana e ela vai continuar com um grande discurso sobre parábolas ou das parábolas de Jesus Cristo. E teremos aí uma surpresa muito grande no Evangelho de hoje. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, que está no capítulo 13, versículos 24 a 43, que diz, na sua versão mais longa: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábola, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. O ceifeiro são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então
Os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste domingo apresenta-nos 3 parábolas que formam um verdadeiro tesouro da pregação de Jesus. A parábola do joio e do trigo, a da semente de mostarda e a do fermento. Nós ouvimos no domingo passado a parábola do semeador e nós estamos no sermão das parábolas, que contém 7 parábolas. Então nós já ouvimos 4, né? São 3 imagens, 3 comparações para ilustrar o mistério do reino de Deus, que, embora nascido na contradição e na pobreza, crescerá contra todas as probabilidades. Então, contra todas as probabilidades, o reino dos céus crescerá. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, como eu já repeti antes, é o grande discurso de parábola, ou parabólico, o grande discurso parabólico de Jesus. E estas 3 parábolas vêm responder a 3 tentações que acompanham a igreja desde das suas origens e que nos acompanham até hoje. O puritanismo, querer uma comunidade separada de santos e justos, que não existe uma comunidade de santos e de justos, existe uma comunidade de seres humanos, né? O desejo de grandeza, poder e sobreposição sobre os demais, né? Geralmente essas comunidades que existem aí, né, separadas e puritanas demais, ou gente puritana demais, deseja poder, deseja sobrepor os demais e os desejos de poder, né? O desânimo, que é a vontade de desistir por não ver resultado. Bom, aí são 3 situações que Jesus apresenta também nas parábolas e que implicitamente a gente vai ver que elas estão contidas aí. O puritanismo, né, a comunidade de santos, que não existe, porque somos humanos, o desejo de sobrepor a vontade dos outros, o poder, né, desejo de poder, sobreposição sobre os demais, o desânimo, que é a vontade de desistir por não ver resultado. Geralmente encontramos pessoas que vão falando que têm vontade de desistir da caminhada porque não vê resultado algum. Mas quando vamos buscar realmente o problema, nós nos deparamos com essa tristeza, esse desânimo, essa vontade de desistir. Por quê? Porque a pessoa nem é santo, nem é humano, nem é puro e nem é pecador. É um meio termo, uma coisa morna que acaba fazendo mal para ela mesma. A primeira parábola, a do joio e o trigo, aborda uma questão que nos interpela profundamente, né? A existência do mal no mundo. Por que Deus não intervém? Porque o mal parece crescer ao lado do bem. Bom, isso são questões feitas
também pelos estudiosos das parábolas que vão acrescentando o nosso conteúdo, a nossa catequese, que estão acrescentando a nossa catequese. O dono do campo, que é o próprio Deus, semeou boa semente. Nós ouvimos na parábola do semeador que ele semeou com abundância, né? Ele foi muito generoso em semear semente em terreno pedregoso, em terreno infértil e em terrenos bons. Ele foi muito generoso. Então ele semeou uma boa semente, né? Que é a sua palavra. Mas enquanto todos dormiam, né, o inimigo veio e semeou o joio. O termo hebraico para joio deriva da mesma raiz do nome Satanás, evocando o conceito de divisão, né? O diabo é o semeador de joio, aquele que procura sempre dividir. Ele vai dividindo, ele vai fazendo com que as pessoas não busquem uma visão clara do Evangelho, não cresça realmente com a proposta do Evangelho e vai aí colocando aquela vontade de sobrepor os demais, a vontade de ser puritano, de ser moralista demais. E quando você vai atrás desse moralismo, o moralismo é falso. Diante da pergunta dos servos, queres que vamos arrancar o joio? E aí está a surpresa que Jesus nos apresenta nesse discurso, nessa parábola. A resposta do dono do joio é sempre, aliás, é surpreendente. Não quero. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos diante da resposta do dono da terra, do dono das terras que foi semeada a boa semente. Esta resposta revela a grande paciência de Deus. Deus é amor e não se limita à vontade humana. Deus é misericórdia e por isso Ele está sempre a esperar que nós também possamos aprender com a palavra para tornarmos-nos de fato pessoas generosas, pessoas misericordiosas. Não se trata, diante dessa resposta, que revela a paciência de Deus, não se trata de indiferença diante do mal, mas de uma sabedoria profunda. Deus, Ele espera que nós também cresçamos, né? Que nós entendamos ou possamos realmente entender a palavra para que possamos crescer realmente. São Gregório Magno ensinava que o joio e o trigo crescem juntos no campo do mundo, mas também no campo do nosso coração. O joio e o trigo crescem juntos no campo do mundo, mas também no campo do nosso coração. A fé e a incredulidade ou a dúvida, o bem e o mal convivem no mesmo solo da nossa alma até o fim da vida. O bem e o mal estão entrelaçados na história e é difícil distingui-los. Como fazermos para distinguir o bem do mal?
como tirar a conclusão de que estamos agindo bem ou estamos agindo mal, né? Eis um questionamento para nós podermos responder. A cisânia na antiguidade parecia-se tanto com o trigo que só na colheita se podia diferenciar com segurança. O bem e o mal encontra-se em cada ser humano. Em cada ser humano encontra-se o bem e o mal. Ninguém pode dizer eu sou bom, puro e perfeito. Depois, Jesus explica a parábola aos discípulos em particular. Na explicação temos uma eclesiologia profunda. A igreja não é uma comunidade de puros e santos, mas um campo onde crescem juntos trigo e joio. Desde o início, sempre houve e haverá pessoas que são apenas aparentes cristãos. Sempre haverá pessoas que são apenas aparentes cristãos. São João Crisóstomo já recordava que a igreja é hospital de almas. O Papa Francisco dizia que a igreja é um hospital de campanha. A igreja é um hospital de almas, não um museu de santos. Jesus acrescenta duas parábolas que completam a primeira, a semente de mostarda, a menor de todas as sementes, que se torna a maior das plantas, a ponto de os pássaros fazerem ninhos e seus ramos. O reino começa pequeno, humilde, quase invisível, mas cresce até abrigar todos os povos. O fermento, que uma mulher mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado, o reino age silenciosamente, transformando a massa da humanidade por dentro, né? Então, estas parábolas respondem à tentação do desânimo. Não vos desanimeis se a vossa fé parece frágil. O que conta não é o tamanho, mas a presença de Deus, como ensina o catecismo da Igreja Católica. O reino de Deus já está presente na terra, na igreja, mas ainda não está consumado. Catecismo da Igreja Católica, 671, o número para você conferir. Cresce como fermento na massa, silenciosa e eficazmente. Então, caríssimos irmãos e irmãs, essa é a nossa catequese desse domingo e que Deus os abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem para todos. Caríssimos irmãos e irmãs, se quiser dar um joinha, é muito, muito bom aí na catequese, na plataforma. Se quiser dar esse joinha, nós agradecemos. Se inscreve no canal, faz o teu comentário também, que é muito importante. Paz e bem, e Deus os abençoe e vos dê um bom final de semana.